Alô, som. Alô, ei. Olá, pessoal. Eu estou fazendo esse rápido vídeo aqui para gravar um pouquinho do que foi a nossa última aula de elementos finitos, que envolvia a parte de simulação computacional no software FreeCAD, tá? Como ela envolve alguns detalhes, né, e algumas etapas, eu resolvi fazer isso na forma de vídeo para ajudá-los aí a recordar, né, do que a gente fez, e eventualmente alguns alunos aí que não foram na aula já podem usar desse vídeo para poder recapitular o assunto, tá bom? E aí fica esse vídeo registrado aí para vocês terem como um guia inicial para trabalhar ali nas análises de elementos finitos pelo software, tá bom? Então vamos lá. Ó, então, com o FreeCAD aberto, primeira coisa que a gente deve fazer, primeiro, iniciar um novo projeto, ok? Depois nós criamos um corpo e então criamos um sketch, um esboço, tá? Vamos trabalhar o mesmo exemplo da aula, que foi a construção de uma viga aí nas dimensões que foram passadas, tá? Então, criamos o esboço, vamos selecionar qualquer plano aqui, vou selecionar o plano XZ, tá bom? Então, ok. Ele vai iniciar o esboço. Aí a gente vai começar desenhando, usando a polilinha, tá? Então a gente vai fazer, ó, quando acontece de você clicar e o desenho não iniciar, é porque muito possivelmente você está no modo de manipulação do esboço, diferente do modo de desenho, que é o modo CAD, que nem aqui eu estou no Open Inventor, eu devo sempre desenhar aqui no modo CAD, tá? Ok, então novamente, selecionando a polilinha, agora a gente vem, vamos fazer, aqui a gente não precisa se ater muito às exatas dimensões, ou a verticalidade, horizontalidade das linhas, porque a gente vai corrigir isso nos travamentos, no constraint, tá? Então só vamos fazer um desenho aqui, e vamos já aproveitar e fechar no ponto, beleza? Então esse aqui é o perfil da viga aí, correto? Joia. Então, vamos lá, terminamos aqui, temos que começar as etapas de travamento, de constraint, tá? Então, vamos lá, vamos pegar as linhas que não estão com travamentos verticais e horizontais e já fazer isso, tá? Então, ó, esta e esta precisam ser travadas verticalmente. Essa nós não selecionamos porque ela já está com o símbolo de travamento vertical, tá? Então, travamos aqui. Essa daqui também, né? Tinha esquecido. Também deixá-la para o travamento vertical. O restante, as horizontais, estão todas já previamente travadas na hora do desenho. Ok, ó, veja que a peça ela ainda tem toda essa mobilidade, agora vamos começar a colocar algumas cotas, tá? Então, essa primeira cota, vamos colocar aqui uma cota de 100 milímetros, então selecionamos a linha, colocamos a cota horizontal, 100, beleza, tá bom? Essa interna aqui, ó, essa linha, a gente tinha lá na medida 80, então colocando a cota 80, ok. Aqui você pode, se você quiser para deixar o desenho um pouquinho, você pode voltar assim ele mais ou menos aqui na posição, ó, tá? Só para ele ficar mais ou menos na... Depois isso vai travar nas medidas direitinho, ok. Agora, o que a gente precisa fazer, tá? Próximo passo, colocar aqui as espessuras todas em 10 milímetros. Então, esse lado vamos travar aqui com 10 milímetros. Ok, aqui também embaixo, desse lado, 10 milímetros. Ok. Aqui, ó, desse ponto até esse ponto, horizontalmente, tem 10 milímetros, tá? Então, também colocamos 10 milímetros, damos um aqui. Maravilha, tá? Então, a peça ela já tem alguns travamentos. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode agora fazer algumas igualdades, né? Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que essa linha e essa aqui de baixo, elas são iguais, elas têm a mesma cota, tá? Então, a gente pode usar aqui, ó, o constraint de restrição de igualdade, tá? Dá aqui, beleza? Ó, elas vão estar o mesmo tamanho aqui agora, tá? Outra que a gente pode também travar com constraint de tamanho são essas duas aqui, que a gente também sabe que elas têm 80 milímetros as duas. Então, colocamos um igual. Beleza? Ó. Então, veja que a peça já tem alguns travamentos aqui.
Outra que a gente pode, se quiser travar, são essa daqui e essa daqui, que também são iguais. Essa daqui e essa daqui, que também são iguais. Beleza. Ó, veja que a peça ela tem já bastante travamento, ó. Tá? Sempre para você ver aonde que ela está se movimentando, você pode segurar qualquer parte da peça e ver, porque aí você tem noção de onde você precisa travar. Então, por exemplo, a gente precisa travar esse movimento aqui. Essa peça não pode fazer isso, ok? Então, o que, que a gente pode fazer? Ó? Nós podemos vir aqui e travar. Aqui existem várias maneiras de se fazer. Você pode travar usando simetria, que é selecionar este ponto e a linha central. Aí a gente trava aqui por simetria, é uma possibilidade, por exemplo, assim, tá vendo? Então perceba que agora, ó, ele vai ficar, esses pontos ficam simétricos. A gente pode travar esse e esse também aqui com o centro de simetria, ó. Então aí você percebe que a peça ela já não tem mais esse movimento vertical, tá? Agora, esse movimento horizontal, perdão. Só que agora, então, ela tem, ó, tá vendo? Ela sai aqui, ó. Ela sai verticalmente. Então, a gente precisa travar. Pode-se travar por simetria também ou por cota, tá? Vamos fazer... Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, a ideia de simetria, tá? Pegar esse ponto e essa linha e dizer que são simétricos, tá? Então, os pontos são simétricos ao eixo. Então, vai ficar do eixo metade para baixo, metade para cima. Isso que é a simetria, tá? Mas também a gente pode travar usando cota, tá? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, selecionar esse ponto e essa linha e colocar um valor, tá? Nesse caso, ó, a gente sabe que a altura aqui, ó, é essa metade aqui, nessa parte do pescoço da viga aí, ela tem 80 milímetros. Então a gente pode travar com uma cota de 40, metade, né? Tá? Que é a mesma coisa que travar por simetria. Em essência, é o mesmo. Peraí, perdão, deixa eu só arrumar minha webcam aqui. Em essência é a mesma coisa, vai dar o mesmo efeito final ali, a peça vai ficar travada, ó. Beleza? Ok? Ó, a gente tem aqui esse movimento ainda, ó. Então falta aqui, aqui em cima tá tudo travadinho, né? Beleza? O que, que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar uma simetria aqui, ó. Esse ponto, essa linha e esse ponto, nós travamos por simetria, beleza? Agora veja, ó, a peça ela não tem nenhuma mobilidade mais, ela não sai, ela está totalmente restrita. Então a gente fala que ela está totalmente restrita, né? Desse nome aqui, ó, full constrained, tá? Quer dizer, totalmente bloqueada, restrita, ok? A gente não consegue partir para o modelo tridimensional antes de fazer a restrição completa da peça, tá bom? Então, feito isso no esboço, da peça não, do esboço, perdão. Agora a gente fecha, tá? Então a gente vem aqui em close, fecha o esboço, tá? Aí a gente vem aqui para a aba modelo, o sketch está aqui, tá vendo? Está aqui na tela. Aí a gente agora tem que dar a operação de preencher, encher ou extrudar, né? Extrude, tá? Em inglês. Então, a gente precisa fazer o seguinte: clicamos no esboço, logo em seguida a gente vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui. Deixa eu clicar aqui fora de novo, peraí, só para aparecer o nome aqui, ó, que é a opção aqui no meu computador preencher, tá? Então você clicou aqui, aí você vai ter que vir aqui, ó, e escolher o valor. Eu vou girar só com o scroll do mouse aqui, ó, só para vocês verem, tá bom? Ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, fazendo o movimento de estender, né, preencher, beleza? A gente tinha deixado em aula uma viga aí de 2 metros, então, como a entrada aqui é em milímetro, então fica 2.000 milímetros, ok? Tá? Se você clicar aqui na tela, ele atualiza, tá? Ó, então, só para a gente ver como que ela ficou, ó. Maravilha? Então, nessa vista aqui, aí dá para ver aqui o perfil ir certinho, né? E a viga, então, de 2 metros, ok? Feito isso, nós damos um ok aqui, terminamos. É uma peça bem básica. Outra coisa importante só chamar a atenção, que toda vez que você faz uma operação sólido, né, de sólido, ele vai colocar o esboço dentro da operação. Então, que nem essa operação que ele chamou de pad aqui, né? Ele é essa operação de encher, de preencher, tá? Então, ele dá esse nome aqui. Lembrando que aí o esboço, ó, que a gente usou para fazer a operação, ele vai ficar dentro aqui da operação na árvore de comandos, tá? Beleza? Então, vai ligando uma operação e os seus esboços. Aqui, uma coisa que eu aconselhei em aula, que é uma prática, às vezes, importante, é lembrar de
é lembrar de, às vezes, quando necessário, renomear, tá? Então, às vezes, quando você quiser, você pode clicar e vir em renomear aqui, tá bom? A mesma coisa aqui, por exemplo, é o corpo. Ó. O corpo é a peça principal. Então, às vezes é legal você dar um nome, que nem, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, tá? A gente pode chamar isso aqui de viga aí, que a gente sabe que esse corpo o todo, né, ele é a viga aí. Se nós fizéssemos furos nela, por exemplo, furos para prender parafusos, né, rebite, não sei, aí vão ser operações dentro desse corpo de viga aí, tá bom? A gente fez uma operação aqui, que foi o preencher, o encher, né, e aí a gente pode ter mais operações, o de furar, tá, e assim por diante. Então, ok. Vamos passar agora para o ponto aqui, que é a questão da análise, né, por elementos finitos. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer inicialmente? Então, antes de começar a análise, a gente vai mudar a bancada. Nós estávamos na bancada Part Design, né? Então, nós vamos mudar a bancada para a bancada FEM, ok? Ele vai atualizar aqui a bancada, joia. Ok. Aí agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro selecionar aqui o corpo, tá? E a gente vai vir clicar aqui nessa A. Essa letrinha A é o começo, porque, na verdade, a gente está só falando para o software que a gente vai iniciar uma análise, tá? Se você perceber dentro dessa análise aqui, ó, ele já tem como se fosse uma operação ali, né? Que ele chama de solver. Essa aqui é a operação onde é feito todos os cálculos da malha de elementos finitos, né, para você poder ver as distribuições de tensão, deslocamento e etc, tá? Então é aqui que você vai fazer essa resolução aí da malha para obter as distribuições de tensão, deslocamentos e assim por diante. Ok. Mas para isso a gente tem que fazer algumas coisas antes, tá? Basicamente são 4 coisas que nós vamos fazer antes de gerar a solução, tá? A gente precisa criar os pontos de restrição, ou seja, são as partes do material que não vão se movimentar sob a ação da força. Nós precisamos estabelecer qual é o material dessa viga, né, ou da peça que a gente está simulando. Nós precisamos gerar a malha e nós precisamos estabelecer o carregamento de força, tá? Então, vamos lá. Aqui, na verdade, não tem uma ordem com que precisa ser feito isso, tá? Vou seguir uma ordem aleatória aqui. Vamos começar, então, estabelecendo os pontos de restrição. A gente comentou na aula que nós simulamos ela pensando em uma situação de uma viga que está engastada nas duas extremidades. Então, é como se as duas extremidades da viga elas fossem presas e elas não têm movimento. Então, essas extremidades presas elas não podem se movimentar, tá? Só o restante da peça fora das duas faces que tem movimento. Então, as duas faces vão ficar presas, beleza? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ação fixa, tá? Aí, para você fazer a adição dessas faces, né, que vão ficar restritas ao movimento, você primeiro clica o botão adicionar, você vai notar que ele vai ficar meio afundadinho assim, aí depois você vem aqui e vai selecionando todas as faces que você quer, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, eu vou selecionar essa, veja que você pode selecionar ou uma linha, né, uma aresta, ou uma face inteira, beleza? Nossa, aqui ele ficou com parece tipo um defeitinho. Será que eu... tudo bem. Acho que isso aqui deve ter sido alguma coisa no esboço, talvez, tá? Mas acho que não vai gerar muito dano, não. Esse é um ponto bem pequenininho aqui. Clicamos aqui na face, veja que ele restringiu a face, tá bom? Você vê, então, esses quadradinhos, quer dizer que a face toda está restrita, tá? Agora a gente precisa ir para o outro lado aqui da peça. Como a gente não consegue enxergar para clicar, a gente pode vir aqui, ó, trocar aqui pelo Open Inventor. Aí a gente, com o botão esquerdo do mouse clicado, a gente consegue ir girando a peça. Você pode fazer aqui também, tá? Pelo cubinho, beleza? Você vai girando ela para poder ter acesso à face aqui, tá? Depois você volta para o modo CAD. Clica aqui, ó. Beleza? Então veja que aqui, ó, ele colocou a face 13 e a face 14 como sendo as faces que estão restringidas, tá? Beleza? Deixa eu colocar aqui, não.
voltar aqui para o modo Inventor, só para deixar ele numa posição melhor para a gente ver. Aí, beleza, ó. Aí dá para ver agora, ó, a viga toda, as duas faces restringidas, ok? Vou voltar aqui para o modo CAD. Aqui nós temos que finalizar essa tarefa, cuidado para não dar ESC, tem que apertar o OK aqui, tá? Aí ele vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, constraint, ó, tanto que quando você clica no mouse, ó, você clica com o mouse nessa operação, ele destaca no desenho o que é, tá? Então, ó, vou clicar fora, ó, então aqui, ó, ele clicou, ele mostra o que é isso daqui, tá? É os pontos de restrição. Logo em seguida, a gente precisa estabelecer qual é o material. Então, para estabelecer o material, nós vamos clicar nessa bolinha amarela aqui, tá? Clicamos aqui, ó, deixa eu voltar só para vocês verem o nome, ó. Material para sólido, ou seja, você tem que estabelecer qual é o material dele, né, basicamente. Aí a gente vai, ó, vamos, aqui aqui tem, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá? Esse menu, a gente vai selecionar qual é o material, tá? Aqui a gente tem uma quantidade bem grande de materiais, mas nós podemos adicionar outros também. Nós temos materiais metálicos, plásticos, cerâmicos, então tem uma categoria, tem uma quantidade grande de materiais aí, só que ainda você pode adicionar mais se você precisar, com as características já previamente conhecidas que você encontra na própria internet em banco de dados de materiais, tá? Vamos usar como exemplo o aço 1020. Tá? O aço 1020 aqui no programa, ele está com uma outra norma e ele é identificado aqui como Steel 1C22. Tá? Então, esse aqui seria o equivalente ao aço 1020 nosso, que é o SAI 1020, tá? O ABNT SAI 1020. Beleza, colocou aqui. Um ponto importante que eu chamei a atenção durante a aula é que nós precisamos lembrar de uma informação desse material que é o chamado limite de escoamento. Por quê? Porque ele é um ponto importante de análise, uma vez que o aço 1020 é um aço considerado dúctil, ou seja, que oferece uma certa plasticidade. E aí, quando a gente tem um material que é relativamente dúctil, ele pode ser analisado em função de um dos parâmetros de resposta da simulação, chamada de tensão de von Mises, tá? Então, baseado no valor da tensão de von Mises e comparado esse valor com o limite de escoamento, a gente consegue verificar se a nossa peça ela está em condições adequadas de operação ou não, tá? Então, a gente vai vir aqui, clicar aqui nesse botãozinho, aí a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai vir nessa linha aqui, ó, essa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o valor que representa para a gente o limite de escoamento do aço, desse aço, que está aí cadastrado, equivalente ao aço 1020, 230 MPa, megapascal, tá? Lembrando, só recapitulando de forma simples, o limite de escoamento, ele é a máxima tensão que o material suporta no regime de operação elástica. Tá? Lembrando que, do ponto de vista de projeto, a gente sempre pensa em manter um material sempre na sua zona elástica. Por qual motivo? Porque se nós ultrapassarmos a zona elástica, o material ele se deforma permanentemente dentro da chamada zona plástica, né? E a gente não quer que isso aconteça, porque o material, naturalmente, ele faz o quê? Ele sofre deformações. É comum isso. Pequenas, grandes, mas se o material estiver dentro da sua região elástica, essa deformação, ela retorna, a forma, ela retorna para a forma original, mesmo que essa deformação seja grande, a partir do ponto que você não ultrapasse o limite de escoamento, a tensão de escoamento, tá? Que nesse caso, para esse material, é de 230 MPa. Então, é importante gravar esse valor aqui, ó, 230 MPa. Deixa guardado aí numa folha anotada, tá? Então, cancelar aqui, porque a gente não vai mexer em nada nesse aqui. Aqui são só algumas propriedades, né, que o programa coloca para a gente, mas também não vamos alterar nada. Apenas dar um OK. Beleza. Deixa eu só cancelar aqui, porque aparentemente veio 2 materiais aqui. Espera aí, esse aqui eu vou tirar, deixa eu ver qual que é o material certo. Esse aqui, ó. Tá? Apareceu 2 aqui, acho que eu cliquei 2 vezes, né? Então vou excluir aqui. Ok? Está o nosso material. É importante não deixar duplicado, tá? Se duplicar alguma operação, você exclui ela, tá? Só pode ficar uma operação aqui. Então, beleza. Estabelecemos o sólido. Agora a gente vai, basicamente, colocar a força, tá?
Para colocar a força que vai atuar sobre a força de ação, a gente vai usar nesse ícone aqui, ó, tá? Então, clicou, aí a gente tem que vir aqui em adicionar, e a gente tem a opção, ó, de selecionar ou uma face ou uma aresta, tá? Eu sempre aconselho a gente fazer a seleção de face, tá? Não a seleção de aresta, tá? Isso, lógico, que depende muito de como que a força de fato se distribui na peça, mas aqui a gente está pensando, vamos pensar inicialmente num carregamento distribuído. Então, a gente faz a distribuição em uma face, em uma área, não em uma linha, tá? Então, ó, vamos supor que a gente tem uma carga distribuída que vai entre os dois pontos de restrição. Então, na peça toda, tá? Então, vou clicar aqui nessa face, ó. Beleza? Ele vai colocar essas setas aqui, que vai indicar as forças, mas a gente precisa só tomar cuidado, porque, veja, a gente está pensando que a viga está sendo acionada de cima para baixo, e não de baixo para cima, como está mostrando aí, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, e selecionar nessa caixinha, inverter direção, aí as setas vão ficar apontadas para baixo, ok? Logo em seguida, a gente tem que colocar a quantidade de carga que ela vai ser acionada, ou seja, o valor da força, tá? Vamos usar, então, uma carga, vamos usar aí de 1.000 quilos, tá? Então, 1.000 quilogramas seria, imagina, né, que fosse um peso de uma força não, desculpa, um suporte de massa de 1.000 quilos distribuído na face dessa viga, tá? Como a gente não vai colocar aqui em termos de massa, mas em termos de força, a gente pode fazer um equivalente aproximado do seguinte: para cada 1 quilo de massa no campo gravitacional, a gente está pensando de uma força exercida de 10 newtons. Então, para cada 1 quilo, 10 newtons de força, pensando na ação gravitacional dessa massa, tá? Então, aqui, ó, no lugar de 1, nós vamos colocar, como a gente está pensando em 1 tonelada, né, que são 1.000 quilos, então a gente está pensando de 10.000 newtons, tá? Então, 10, depois 3 zeros. Beleza, 10.000 newtons. Vamos dar um OK. Aqui, pessoal, isso daqui você tem que calibrar muito com relação ao projeto em questão, tá? Você tem que ter uma noção de qual que é essa carga. Num projeto, a gente deve sempre pensar em simular nos limites. Então, você fala assim, mas a operação disso nunca chega a 1 tonelada, mas pode acontecer que, em algum momento, esse seja o limite. Então, você precisa sempre simular no limite, nunca abaixo do limite, tá? Beleza? Então, vamos dar um OK aqui, beleza. E falta só mais uma coisa antes de iniciar a simulação, que é a criação da malha, tá? A malha de elementos finitos. Então, a próxima etapa aqui, ó, para criar a malha, a gente vem aqui, ó, a gente precisa primeiro selecionar o objeto, tá? Então, você tem que vir aqui a selecionar o objeto, que nesse caso é chamado viga aí. Aí a gente vai vir aqui, ó, nessa primeira opção, esse cubinho aqui cheio de quadradinho, né, parece um cubo mágico, onde está escrito N, tá? Que é o método de geração de malha aqui, a gente chama de NetGen. Então, aperta aqui, beleza? Aí ele vai dar aqui para a gente, basicamente, algumas coisas para preencher, mas a gente pode preencher ou levar em consideração somente esse primeiro aqui, ó, que é o tamanho máximo. O que é o tamanho máximo? Ele representa o tamanho máximo do elemento finito. Não quer dizer que os elementos finitos vão ter tamanhos de 1.000 milímetros. Ele só quer dizer que você vai gerar uma malha cujo tamanho máximo é 1.000, tá? Mas ele pode gerar, por exemplo, elementos bem menores, e vai gerar elementos bem menores, tá, do que 1.000. Então, eu vou dar um apply, porque eu sempre aconselho o seguinte, ele deu uma sugestão aqui de tamanho máximo, faz um apply, aplica isso primeiro, antes de mexer. Por quê? Porque se você reduzir excessivamente esse valor, fazendo com que o elemento finito fique muito pequeno, vai acontecer de que pode ser que o seu computador comece a sobrecarregar e o processamento acabe demorando. Como você está querendo uma malha extremamente refinada, ou seja, com elementos pequenos, o grau de processamento vai aumentar muito. Pode ser que o computador precise de horas para conseguir estabelecer essa malha. Então, inicia por aqui, porque vai ser uma aplicação rápida. Se ela ficar muito grossa, muito grosseira, com pouquíssimos elementos, você vai e depois diminui esse valor e aplica de novo até conseguir encontrar uma malha desejada, tá? Então, vou dar um apply aqui primeiro. O computador ele vai rodar um pouquinho. Tempinho, deixa ele aplicar aqui a malha. Ó, beleza. A minha malha já saiu bem refinadinha aqui, ó, tá?
Se no seu computador ela saiu meio grosseira, né, com os meus elementos ficaram bem pequenininhos, tá vendo? Dá para ver aqui os triangulinhos de face. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Isso aqui, ele está gerando elementos tridimensionais. Esse modo NetGen aqui, né, de geração de malha, ele só faz tetraedro, tá? Então, por exemplo, ele não faz elementos hexaedro nesse caso aqui, é só tetraedro, tá? Lembrando que o tetraedro, ele lembra como se fosse uma pirâmide. Então, ele é um elemento de 4 faces, tá? 4 faces triangulares. Por isso que quando a gente olha a superfície da peça, nós vemos triângulos, porque, na verdade, eles são as faces do tetraedro que ele criou na malha, tá? Lembrando que todos esses triângulos, eles são conectados, tanto aqui na superfície da peça, quanto em todo o volume, porque são elementos tridimensionais, tá? Veja o seguinte, ó, aqui ele mostra para a gente os contadores, ó, contador de nó. Então, essa malha gerada gerou 50 mil, quase 51 mil nós. Nó é essa interligação entre os elementos aqui, tá? Ele gerou 17 mil triângulos. Quando ele fala esses triângulos, tá? Ele tá levando em consideração esses triângulos de face, tá? Então, essa face triangular. E aqui, ó, e aqui o tetraedron, né, seria o tetraedro. Então, na verdade, lembra que essa face, ela é parte de um tetraedro, tá? Que tá para o volume do material, tá para dentro do material. E ele gerou aí quase 25 mil tetraedros nessa peça. Pessoal, aqui eu já vi uma diferença comparado com o FreeCAD instalado no Mac e no Windows. Ele está rodando no Mac, tá? Que é o meu computador. No meu computador, eu já percebi que ele sempre gera malhas inicialmente já mais refinadas do que ele faz no Windows, quando instalado o FreeCAD no Windows, na mesma peça, tá? Então, aqui você pode ir mexendo aqui, tá? Eu não sei se é uma questão do meu computador ou do Windows, eu não sei qual que é, mas de qualquer forma, eu aconselho vocês, se não ficar assim tão refinadinha quanto o meu, ó, que a minha tá com uma malha com bastante elementos, tá vendo, ó? Então ela tá boa, tá legal para simular. Se ficar os elementos grandes demais, eu aconselho então vocês irem diminuindo esse valor devagarzinho, tipo 1000, aí depois 900, 800, 500, 200, 100, aí às vezes você vai refinando, chegando aí entre, sei lá, 1, 5 e 10, mais ou menos, milímetros aqui, tá? Nessa parte. Ok? Eu só aconselho, porque o que acontece? Esse refinamento, quanto maior for a sua peça, mais vai demorar, tá? Então, por exemplo, se você coloca um tamanho máximo muito pequeno em uma peça que é muito grande, a malha é grande. É grande porque a peça é muito grande, consequentemente vai ter uma malha grande com muitos elementos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Se a peça é pequena, você consegue até refinar ela bastante com pouco tempo de processamento, mas à medida que você cria peças que são muito grandes, muito extensas para simular, se você fizer uma malha extremamente refinada, o processamento pode demorar muito tempo, tá? Então, vai fazendo um equilíbrio, lembrando de sempre começar a malha aplicando com a sugestão que ele coloca e logo em seguida você diminui um pouquinho para poder ir refinando a malha. Feito isso, não precisa mexer mais nada, apenas dar um OK. Maravilha. Nós estamos aqui com as 4 operações para iniciar agora a simulação. Então, só para recordar. Constrain, restrições, pontos de não movimento da peça, estabelecer qual é o material do sólido, as forças que vão ser aplicadas, que é uma carga então distribuída, né? E a geração da malha. Beleza? Feito tudo isso, a gente vem aqui, ó, e dá duplo clique aqui nesse solver, tá? Duplo clique aqui. Beleza. Aí agora, o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos pegar e vamos aqui estabelecer que tipo de análise, tá? Nesse caso, nós vamos fazer uma análise estática, tudo bem? Então, análise estática. Começamos aqui, ó, gravando o arquivo. A gente coloca aqui, gravando o arquivo .inp. Nesse momento, ele vai verificar se existe alguma inconsistência na malha e etc, tá? Então, se der algum probleminha na malha, ele vai dar o erro agora, tá? Se não, olha, você põe gravar, ele vai pensar um pouquinho, vai escrever esse arquivo, e aí ele veio aqui, ó, checar dependências, escrita completa. Beleza, tudo certo.
Então, aqui, ok. Demorou esse processamento 6,7 segundos. Beleza. Feito isso, agora a gente vai rodar os cálculos, que é quando a gente clica aqui, ó, Run Calculix. Tá? Então, é para fazer todos os cálculos de tensão e deslocamento, ponto a ponto, nó a nó, dos elementos da malha. Ok? Então, apertamos aqui em Run Calculix. Veja que aqui ele vai cronometrando o tempo, tá? Esse material tá uma simulação relativamente rápida, acho que a gente fez em sala, ficou em torno de 12 segundos a 15 segundos, tá? No meu computador tá demorando um pouco mais, minha malha tá bem fininha, né? Tá, lembrando aqui que quanto mais refinada for a malha, a gente pode dizer que melhor fica a distribuição ponto a ponto dos valores de tensão e deslocamento. Por quê? Porque aí a tensão e o deslocamento é dado por elemento. Então, para cada elemento, sabe-se um valor de triaxial de tensão, né, XYZ, e ao mesmo tempo os deslocamentos triaxiais também. Então, quanto mais refinada for a malha, melhor fica, porque você vai ter vários valores ao longo do corpo, porque você tem vários elementos nas 3 dimensões, x, y, z, tá? Aí, então, ó, depois que ele fez isso, no meu caso, ó, foi rapidinho, demorou 44 segundos, basicamente. Aí ele colocou aqui, Run Calculix, finalizado sem erro, né? Então, é importante que apareça essa mensagem aqui, só para você ter certeza que foi finalizado corretamente. Tá? Aí a gente vem aqui, depois feito em close, você vai perceber que dentro da árvore de comando da Analysis vai aparecer essa opção, esse termo aqui, ó, CCX Results, tá? Aí você vai dar um duplo clique aqui, ele vai aparecer aqui como se fosse a página para poder verificar os resultados, tá? De deslocamento e tensões. Então, aqui do lado esquerdo aqui você tem as partes que mostram os deslocamentos, aqui são as tensões. Dois que são os mais importantes agora em princípio, tá? Para a gente analisar. Displacement, que é o deslocamento, tá? Então, clicando aqui, a gente pode ver as partes. Então, assim, essa escala que a gente está vendo, né, que vai do verde, que tem o verde, o vermelho, o amarelo, o laranja, a gente pode imaginar ela da seguinte forma: as partes verdes são as partes que geram menores deslocamentos. Então, deslocamento é o movimento da peça, tá? Então, menores deslocamentos, deformações, e a vermelha maior, tá? Então, a gente pode analisar, só de olhar aqui, que a parte central, ela comparativamente com as bordas da peça, são as que mais deslocam. Isso é uma coisa até óbvia, por qual motivo? Porque a parte das faces aqui, elas estão com restrições, né? Ela está engastada. Então, são realmente partes que não se movimentam. Só que aqui uma coisa importante, tá? Não ache que pelo fato de estar vermelho, significa que haverá um deslocamento grande, tá? Não é isso. Por quê? Porque a gente tem que analisar o valor que está aqui. Filhão, de papai já está acabando, tá? Tá bom? Já estou indo lá. Eu estou gravando um negócio para ajudar os alunos, as crianças, tá bom? Então aqui, ó, você pode notar que o deslocamento máximo que acontece na parte mais central da viga é de 0,26 milímetros, ou seja, é um deslocamento muito pequeno, é abaixo de 1 milímetro, praticamente imperceptível, tá? Sobre o carregamento distribuído de 1 tonelada, tá bom? Uma outra forma que a gente tem de ver isso daí é através dessa forma exagerada aqui, ó. Então, uma forma exagerada, onde nós aumentamos, a gente pega o deslocamento e multiplica ele por um fator, tá? Aqui está com fator 0, então a gente vem aqui mostrar, ó, fator 1. Quando a gente deixa fator 1, ó, fator 1, ele é exatamente o deslocamento real, é quando a peça está exatamente na posição real do deslocamento. Você vê que praticamente não vê mudança, quer ver, ó? Ó, 0 e 1, ó. A gente praticamente não vê a peça se mexendo, ó. Tá? Agora, a gente pode pegar esse valor, 0,26, e multiplicar ele por qualquer fator aqui. Nesse caso, ele faz o fator até 100, ó. Então, tá vendo que a gente vê um deslocamento até grande da peça? Por quê? Porque ele está pegando 0,26 e multiplicando por 100. Então, a gente está fazendo uma visualização exagerada. Quer ver? Deixa eu colocar ele bem de frente aqui, ó.
Vai ficar melhor para ver. Eu cliquei aqui em right, tá? Para a gente ver ela bem de lateral assim. Ó como que a gente vê o deslocamento. Quer ver, ó? Tá vendo, ó? Só que isso, cuidado, não é o deslocamento real da peça. O deslocamento real da peça é apenas 0,26 no ponto máximo de deslocamento, tá? Isso aqui é um fator para exagerar, para a gente poder ver o que vai acontecer com a peça. Tanto que, se nós aumentássemos de fato esse carregamento para 10 toneladas, 20 toneladas, onde a gente realmente teria um deslocamento um pouco maior do que 0,26, mesmo, né, quando a gente multiplica por 100, nós veríamos a peça fazendo um movimento de flexão muito grande, tá? Uma flecha grande, né, esse movimento de flexão. Então, nessa situação aqui, lembra que isso aqui é só uma visualização exagerada do deslocamento, tá? Vou tirar aqui, vou voltar ela aqui para a gente pegar ela. Peraí, deixa eu voltar para uma visualização melhor aqui de novo para a gente. De lado assim é ruim, pegar ela assim, aí. Maravilha. Agora, uma outra coisa que a gente pode ver aqui é a distribuição da tensão de von Mises, tá? Então, agora, quando a gente olha aqui a tensão de von Mises, repara o seguinte, ó. Repara que a tensão de von Mises máxima que deu aqui foi de apenas 23 MPa, tá? Então, a gente vai se ater a esse valor aqui, tá? A tensão máxima de von Mises, 23,72. Essa parte, ela é a parte que vai estar em vermelho aqui na peça, tá? Então, a gente pode perceber, ó, que a parte que está mais avermelhada é exatamente essa porção aqui, ó, mais próxima às restrições, ao engastamento, tá? Então, seria a parte que mais sofre esforço, tá vendo, ó? Então, essa parte onde está a face engastada, ó. Aqui, ó, no centro, praticamente, você não tem, praticamente está todo verde, tá? Ou seja, aqui no centro da peça, a gente não está sob a tensão de 23,72 MPa. Está bem abaixo disso, tá? A gente vai ter isso mais próximo aqui, ó, as partes dos engastamentos, ó, essas porções aqui. Beleza? Ok? Tanto que a gente, às vezes, pode até fazer o que nessa peça? Fazer uma certa curvatura aqui, ó. Por quê? Porque quando a gente faz uma peça assim com um ângulo de 90 graus, né, como a gente desenhou, isso pode gerar o que a gente chama de concentração de tensão. E a gente sabe que toda peça real, ela não forma um ângulo de 90 graus perfeito, ela é sempre meio raiada, né? Independente, mesmo que ela tentar ser feita assim com uma quininha, ela normalmente tem um raio mínimo, tá? Aqui ela é um ângulo de 90 graus perfeito. Isso, na verdade, são concentradores de tensão que muitas vezes não condiz com a realidade, tá bom? Mas, de qualquer forma, uma primeira conclusão que a gente tira, né, analisando assim, de forma bem intuitiva e simples, sem levar em consideração esses detalhes construtivos, é que, primeiro, mesmo nos pontos de máxima tensão de von Mises, a gente ainda está muito abaixo do limite de escoamento, que é aquele valor que eu comentei com vocês lá no começo dos materiais, tá? Então, ó, só para a gente relembrar, quando a gente pega aqui em materiais, ó, e olha novamente, só para relembrar o valor, ó, a gente está falando de 230 MPa. Então, o limite de escoamento da peça, ou de qualquer parte dela, só vai ser ultrapassada quando a tensão máxima naquele ponto chegar a mais de 230 MPa. A gente está operando muito abaixo disso, tá? Então, nesse caso, estamos bem tranquilos, ok? Ah, uma outra coisa, ó, só para mostrar. Aqui nesse caso, você percebeu, você fala assim, nossa, sumiu a minha peça. É porque você reparou que quando eu saí ali e fui em outro lugar, tá vendo que aqui, ó, esse comando que é o de geração de malha, ó, ele ficou meio cinza, né? Ele ficou meio apagado. É que ele ocultou, tá? Então, como que a gente volta? A gente só seleciona ele e aperta a barra de espaço, tá? Aí ele vai voltar, tá bom? Beleza? Às vezes acontece, o programa, você pode fazer isso intencionalmente, tá? Isso serve para ocultar para você, para melhorar a visualização, tá? Que nem vou ocultar as forças, ó, para poder às vezes melhorar a visualização, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui as forças. Beleza? Bem, então essa é uma primeira parte, uma primeira análise aí que eu queria mostrar para vocês. Em aulas futuras a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com a ideia do pós-processamento da imagem, dessa simulação, tá? Onde a gente consegue calibrar a curva ali a escala de tensão, de deslocamento e assim vai, tá bom? Então, essa é a primeira parte aí.
Legal, né? Então, joia. Deixamos aqui. E aqui você pode analisar, tá? A gente vai sempre, nesse caso, começar pelo deslocamento e pela tensão de von Mises. Beleza? Uma outra coisa também, só para chamar a atenção, ó, você pode, se você quiser ressimular, tá? Você pode falar assim, não, agora eu vou subir um pouquinho a força, tá? Você pode vir aqui, ó, em Constraint Force, clicar, e aí você pode aqui, ó, aumentar. Então, por exemplo, nós adicionamos aqui 10.000 newtons, né? Vamos supor que a gente passe isso para 5 toneladas. Então, 50.000 newtons. Tá? Você vem aqui, muda, dá um OK. É importante que quando você faz isso, você tem que vir aqui de novo no Solver, tá? Dá 2 cliques nele, gravar o arquivo novamente, tá? E você tem que ressimular. Por quê? Porque apesar de ser a mesma malha, as mesmas restrições, você aumentou a força. Então você tem que refazer todos os cálculos, o programa precisa refazer, tá bom? Então você vem aqui, gravar, joga, coloca de novo o Run Calculix, espera ele contar o tempo aqui da simulação dos cálculos. Esperar aqui de novo. Aí terminou já. Beleza? Ó. Sem erro. Fecha. Aí você vem aqui novamente em resultados, ó. Dá 2 cliques. Ó, repara já que agora, ó, olha só como o displacement já ficou maior, 1,29. Lembrando que agora a gente aumentou o carregamento, ó. Se eu fizer uma visão exagerada, olha só como a viga já flexiona bem mais, tá vendo? Lembrando que isso não é a flexão real, tá? A flexão real máxima é de apenas 1,3 milímetros. Só que é só uma visualização para a gente entender aonde se dará essas flexões aí, ou esses deslocamentos, né? Tá? Outra coisa também, já analisando, aproveitando, analisando a tensão de von Mises, também repara como ela já cresceu aqui, né? Ainda nós não temos grandes tensões nas partes centrais da viga, mas a gente já tem mais tensões na parte dos engastamentos aqui, tá? Então, a parte das restrições, ó, vejo que as tensões máximas, elas já aumentaram, ó, bom, beleza? Mas ainda não está acima do limite de escoamento. Tá? Tá bem abaixo ainda, lembrando que a gente está lá aos 230 MPa, tá bom? Ou seja, a gente teoricamente, nós poderíamos ainda subir esse carregamento para mais de 5 toneladas, ou seja, numa carga distribuída, essa viga aí ainda suporta mais do que 5 toneladas, tá bom? Então é isso, pessoal. Chega, já tá, o dia tá cumprido pra caramba, eu acho que deu para pegar o básico aí, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau.